A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês que estão aqui, Dani, Alcina, Maná, paz do Senhor. Você que se encontra no templo, a equipe lá do som, do Ministério de Comunicação. Um coração para vocês. Deus abençoe. Oh, glória a Deus. A você que nos assiste, você que parou aí um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Que maravilha. Que bom que nós estamos aqui e que bom que você está aí nos assistindo, ou quem sabe ainda vai nos assistir. Quero convidar vocês, meus irmãos, a estarmos orando nesta hora. E já deixando uma pergunta para nós: você já tentou fazer algo que parecia fácil, mas que você não conseguiu? Pois tudo é possível. Este é o nosso estudo hoje. E eu creio que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Deus amado, nós queremos te agradecer por esta comunhão, por esta união, por este amor tão grande que o Senhor tem para com as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem encher os nossos corações com a tua paz. Aqueles, ó Deus, que vão assistir, que vão ouvir este estudo desta noite. Eu peço a Ti, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ajuda a entender, Pai, a Tua palavra. Fale conosco nesta noite, através do louvor, da palavra ser ministrada. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos também do Teu perdão. Que tudo aquilo que possa impedir, ó Pai, a nossa comunhão, impedir, ó Pai, ao estudo de ser, ó Pai, impregnado em nosso coração, na nossa mente, que o Senhor, Deus, repreenda toda cilada do inimigo contra as nossas vidas, contra a vida daqueles, ó Pai, que vai abrir esse áudio, esse link para assistir e talvez não consiga. Ah, Senhor Deus, como nós precisamos da Tua ajuda, Pai, para abrir o coração e o entendimento das pessoas, para elas aceitarem a Tua palavra. E nós queremos a Tua ajuda nesta noite. Capacita-nos, ó Deus, para que nós possamos ajudar a outros, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Amém. Eu cumprimento você aí com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa canção que nós vamos entoar aqui neste momento, ela diz sobre: eu creio que tudo é possível. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer neste Deus Todo-Poderoso, que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para Deus. Precisamos exercitar a nossa fé e declarar. Declare nessa noite que tudo é possível para o nosso grande Deus. Amém? Eu sei que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, montes se removerão. Eu sei que tudo é possível E que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão, pois contigo saltarei muralha e também destruirei exércitos. Pois sou mais que vencedor, pois contigo
exaltarei moradas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia. Nós somos mais que vencedores Glória a Deus. naquele que deu a sua vida para mim, por mim e por você. Amém? Amém, Jesus. Louvado e exaltado é o teu nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por este momento. Te agradecemos, ó Deus, por este louvor. Que ele possa chegar, Senhor, diante do teu altar, ó Deus, diante do teu trono de glória, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deste, ó Deus, de falar, de aprender mais uma vez, Senhor, da tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, Maná. Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, o ministério mais lindo, que é o de comunicação. Boa noite aos meninos mais lindos. Vocês são meus amores, né? Boa noite, pastorzão. E boa noite a você que está em casa, que vai nos assistir. A Maria deixou uma pergunta no ar, né, Dani? O Maná já fugiu. Já tentou fazer algo que parecia fácil, mas você não conseguiu? Já fez isso? Você achou que era facinho aí? Na semana retrasada, a gente falou que muitas das coisas parecem que a gente não vai conseguir fazê-lo. A gente não vai conseguir. Nada, tem coisas que parecem que não vão funcionar. Quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado. Parece errado. Quando tudo parece dar errado. E aí hoje a gente vem e mostra que tudo é possível. E que nada é impossível. Né? Então, a gente vai encontrar em 2 textos as nossas referências hoje. Que está em Mateus 19, 26 e Marcos 6, 35. Está com aberto aí, Maria? Está aberto Mateus ou Marcos? Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Como já era bastante tarde, Marcos, tá, gente, agora, Marcos 6, 35 ao 42. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram. Repartindo-se os grupos de 100 e de 50, Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo aos olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe.
Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Esse texto, ele trata da multiplicação. Ele trata de discipulado. Ele trata de comunhão. Então, a palavra de Deus aqui, ela é multiplicada de várias formas. Outra coisa, ele trata 5.000 homens que ele alimentou, não foi? Não se contavam crianças e mulheres nessa época. E, em geral, crianças e mulheres tinham um número superior ao de homens. Então, assim, Deus dá uma clareza muito grande com relação às possibilidades. O que nos parece impossível, para Deus é possível, né, Maria? Tudo é possível Tudo para Deus. é possível, né? Quando a gente pensa na pergunta, já tentou fazer algo que parecia fácil, mas que você não conseguiu? Vem um monte de coisa na cabeça. Tem muita coisa aí, Maria? Um pouquinho. Tem. Um pouquinho. Porque muitas das vezes a gente pensa, eu vou correr 5 quilômetros hoje. Eu corria 12. Hoje eu não corro 2 quilômetros. Por quê? Hoje é impossível fazer isso. Correr 12, correr 5. Porque a gente tem que ter preparo. Você tem que treinar, fazer uma musculação, né? Começa na caminhada, você tem que começar devagar, dar continuidade, né? Dá uma demonstração para a gente, Maria, do que a gente acha que é fácil, mas às vezes a gente não consegue fazer. Muitas vezes, quando estamos assistindo algum esporte, vemos os atletas fazendo jogadas que parecem fáceis, pois eles fazem com uma facilidade. Porém, quando tentamos repetir, percebemos o quanto é difícil. Pessoas que fazem o que fazem com excelência dão a impressão de que o que fazem é muito fácil de ser feito. O que torna a tarefa mais fácil ou mais difícil é o tempo e esforço dedicados ao aprendizado e crescimento para chegarmos à excelência. Jesus tornava o impossível possível. Tarefas improváveis eram realizadas por Jesus como se fossem algo natural. Vendo relatos da vida de Jesus, como a multiplicação dos pães e peixes, parece fácil realizar milagres. Isso pode acontecer. O que precisamos fazer? Voltando aqui um pouco na ilustração dos jogadores, é como você disse, precisa de um tempo de treino, um tempo de dedicação, um tempo de concentração. Precisa alimentar-se bem, precisa ter boa saúde, precisa querer, precisa gostar, precisa amar o que faz, né? Porque é fácil falar, vou acordar às 5 da manhã e vou caminhar, mas a cama é tão boa, 5 horas da manhã, aí eu vou ter que querer muito. Aí quando eu consigo fazer isso, eu tenho que amar aquilo que estou fazendo. E Jesus, ao multiplicar esses pães para aquela multidão, ele tinha amor por aquelas pessoas. Ele amava aquelas pessoas. Ele curava, libertava, porque ele amava. Porque eu imagino aquele povo andando atrás de Jesus, só querendo milagre, só querendo coisa de Jesus.
Dificilmente você vê um relato na Bíblia que alguém chegou com algo para Jesus. Eu lembro daquela mulher com o vaso de alabastro, né, para derramar nos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. Esse eu lembro. Mas a maioria das multidões andavam atrás de milagres. Alguns era por amor, alguns poucos. Hoje não é diferente, né? Mas Jesus quer nos ensinar que tudo é possível, que hoje também é possível a gente quebrar esse paradigma de correr atrás de Jesus só por causa do milagre, só por causa daquilo que Jesus pode fazer por nós. Por que não ir para a obra, ir para Jesus, ir para Deus por amor? A gente tem até uma frase que se usa: caçadores da bênção perdida, ou do milagre perdido. Você vai na igreja porque você quer um milagre. Você vai encontrar Jesus porque você quer um milagre. E eu volto a dizer que não adianta você orar para que Deus realize algo na vida da Dani, sendo que eu posso ajudá-la. Deus só vai fazer aquilo que não pudermos fazer. Jesus só vai fazer aquilo que não estiver ao nosso alcance. Para que isso aconteça, para que tudo se torne possível, né, quando a gente falou, né, do atleta, quando a gente fala que a gente vai correr, vai fazer isso, fazer aquilo, a gente precisa de foco, determinação para fazer aquilo, ser motivado, determinar um prazo, e depois você se torna disciplinado. Aí você alcança o objetivo, dentro de um treino. Mas muitas das vezes, dentro da intelectualidade, o que você precisa? Você precisa criar uma rotina. Quando você cria uma rotina de leitura, de busca, de oração, de jejum, consagração, sem esquecer isso, né, Maria? Então, não pode. Jesus aqui fala assim que tarefas improváveis eram realizadas por Jesus como se fossem algo natural, como se fosse fácil. Mas não era nada fácil. Não. Porque Jesus pagava o preço de ser santo. Então, e aí Mateus, aproveitando o gancho, Mateus 21 diz assim: Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a esse monte: levanta-se e jogue-se no mar, assim será feito. Tudo demanda fé. Confiar é o mesmo que ter fé. Quando a gente estuda a palavra, ora a palavra, se consagra para o maior entendimento da palavra, a gente está se disciplinando, né? Porém, não podemos esquecer nunca o seu dom. Quando você busca, você tem um dom de cantar, né? Aí quando surge um seminário de adoradores e você tem a oportunidade de fazer, o que isso vai trazer para você? É uma bagagem, né? Vai ser um estudo, um aprendizado. Eu vou melhorar a minha técnica e vou melhorar o que eu já faço, que é o dom que eu já tenho. Então, eu vou aprender mais e eu vou melhorar aquilo que eu faço. Excelente, Aperfeiçoar. Exatamente. Vou me aperfeiçoar daquilo que eu já me disponho a fazer. Amém? Eu falei, gente, que ela aqui hoje ia ser um show. Porque todas as pessoas, exatamente por isso que a gente fez. Eu te convidei e você veio, né? Então,
Aí você vai estimular com o seu dom uma outra pessoa, com seu exemplo. Muitas das vezes o que a gente fala não faz sentido, né, Maria? Mas o que a gente faz, como a gente age. Por que o Thalisson agora virou seu escudeiro? Meu fiel escudeiro. Não é pelo que você diz a ele, mas é o que você representa para ele. Existe um livro do John Maxwell que diz assim: você nasceu para liderar. Por que as pessoas te olham? Né? Por que elas te respeitam dentro do seu ambiente de trabalho, um ambiente eclesiástico, social? É porque você tem 5 níveis para atingir aquelas pessoas. Primeiro, elas te obedecem porque são obrigadas. Depois elas vão vendo que isso vai só melhorando, até que você chega num patamar que as pessoas te seguem porque você representa algo importante para elas. Você se doa para elas, sabe? Esse livro é uma delícia, porque ele trata desses estágios, de como se dá. Sabe que o que mais importante, o que mais interessante, é que o Thalisson, ele já está sendo observado. Sim. Ele está sendo visto. Ele já tem coleguinhas que perguntou para ele: eu posso ir lá na sua igreja para conhecer? Olha só. Viu? Olha que Tá maravilha. vendo a responsabilidade, né, ele Tatá? já vai trazer visitante aí, em nome de Jesus. Então, olha só. Para que nós possamos, o que nós precisamos, né? Para adquirir isso que nós buscamos fazer muitas vezes e não conseguimos. Confiar em Deus e tomar a decisão de enfrentar as situações difíceis, confiando em Deus, apesar de tudo. Apesar de qualquer situação, confiar, encarar as situações através da fé em Deus, ao invés do medo e da preocupação, né? Você pode até demorar a aprender isso, mas essa é a chave de tornar o impossível possível. É confiando, é acreditando, porque Deus acredita em você, meu irmão, minha irmã. Ele acredita na sua capacidade. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O que é semelhança? É um copo igual a esse, parecido com esse. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele nos fez, Ele conta conosco e Ele acredita em nós. Por isso que Ele nos capacita para ser vencedor. Nós louvamos aqui, mais que vencedores. Como a palavra diz também, que aquele que crer e obedecer, fará obras maiores do que Jesus fez. Não falou igual, maiores. Olha que maravilha, né? Aí a gente precisa pegar essa chave. Esta é a chave da confiança. Renunciar a tudo aquilo que atrapalha o plano de Deus para a nossa vida. O que te atrapalha de ter uma vida cristã excelente? O que nos atrapalha? O que pode nos atrapalhar? O que pode atrapalhar, irmã Alcina? A racionalidade. Acho que o medo. Mais algo? Tem mais um monte, né? O que pode atrapalhar? A falta de compromisso, a falta de amor, a falta de perdão, né? Muitas coisas, na maior parte das vezes, é o amor às coisas do mundo. É gostar das coisas do mundo, é amar o pecado, mas pode também ser medo, pode ser orgulho, avareza. Muitas coisas, né, podem atrapalhar. Os discípulos quase perderam a oportunidade de alimentar de maneira milagrosa uma multidão por causa da maneira como pensavam. A nossa maneira de pensar pode nos atrapalhar.
Tiveram que renovar a sua mente. Obedecer à falta de obediência também é um dos motivos. Obedecer a Jesus e começar a servir os pães e os peixes. Eles não queriam fazer isso, mas eles mudaram a sua maneira de pensar. Mesmo que quando começaram, eram ainda só 5 pães e 2 peixes, né? 5 pães e 2 peixes para uma multidão. E aí, ia dar eles entraram em parafuso, né? Como? O que a gente vai fazer? O que vai acontecer aqui agora? Vamos partir. E foi partindo e repartindo, né? E o Senhor ainda falou, né? Para quando, eu acho que eles deviam ter se assustado, porque quando o Senhor ainda pediu para eles se dividirem em grupos, eles falaram, ué, mas para que a gente vai dividir em grupos se só tem isso aqui, gente? Só tem 2 pães e 5 peixes? Como é que a gente vai dividindo em grupo isso? Eu acho Eles que se assustaram. deve ter sido o primeiro grupo de 5, né? Um pão para cada um, né? É verdade. Então, diante dessa colocação, o que te atrapalha a crescer em excelência como um discípulo de Jesus? A gente falou que esse texto, ele trata de discipulado, de comunhão, né? Das possibilidades que para nós são impossíveis e que para Deus torna-nos possíveis. Em Efésios 4, 12 e 13, ele fala assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando ele manda dividir em grupos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Deus quer de nós maturidade. Deus quer que sejamos uma igreja em unidade, em cooperação, que sejamos corpo. Eu não canto nada, mas a Dani canta. E aí isso completa, né? Eu não prego nada, mas a Maria prega. Estou procurando o que eu faço de bom nisso tudo. Que cada um tem o seu dom e precisa contribuir. Você ensina. Você tem o dom de ensinar. Eu gosto de motivar. Isso é verdade, gosto de motivar. Então, é a necessidade de cada um colocar o seu dom para funcionar. Quando ele diz que os discípulos tinham que ordenou a eles que dividissem aquele grupo em pequenos outros grupos, ele começou a trabalhar ali a questão da comunhão, da unidade. Às vezes aquela pessoa nem conhece a outra, mas aí já une. E dentro da igreja não é diferente. O seu ministério é ministério... Você tem um monte, né? Você tem um monte, né? Então, aí você como participa de vários, você percebe a necessidade de todos trabalharem juntos em prol de uma única coisa. Isso a gente chama até de igreja simples. Sabe? Simplifica, todo mundo ajuda. E a coisa vai. E aí quem reina é o próprio Cristo. Através dos ministérios, né, Maria? A gente sempre fala, né? Que na reunião de oração na segunda-feira, a importância de se começar a semana orando. Flui tudo melhor, né? Vai tudo mais... A gente se sente mais motivado, mais encorajado a seguir. Sim. A nossa oração, o primeiro aspecto do cristão, orar. E orar significa falar com Deus. Significa se colocar numa posição de confiança em Deus. E quando você confia em Deus, entrega tudo para Ele, tudo se torna possível. Porque você deixa de fazer papel de Deus, porque a gente adora fazer papel de Deus, e deixa na mão dEle. E Ele vai fazer no tempo dEle, não no nosso. Porque a gente também precisa, lembra lá do preparo? A gente precisa treinar, né? Precisa fazer uma musculação, né? Para
Jogar um basquete fica difícil, não fica, menino, se a gente não tiver? Eu, hoje em dia, não consigo correr 2 quilômetros. Eu acho que eu não consigo correr 500 metros. Por quê? Eu preciso voltar a treinar. E tem que ser gradual. E é a mesma coisa. A gente começa com a nossa fala, com o nosso intuito de voltar para Jesus e trazer pessoas para o reino. O Thaleson está fazendo isso, né, Thaleson? A Abel está fazendo isso. O Pedro está fazendo isso. Através da vida de vocês. Motivando as pessoas. Né? Então, a gente precisa não esquecer da fé, que é confiar em Deus. A gente precisa aprender a renunciar, que muitas vezes a gente quer assim, eu gosto tanto de música, mas eu ouço qualquer tipo de música. E tem músicas que contaminam, que não fazem bem. E não adianta a gente falar que tem filtro, que a gente não tem um filtro tão bom assim. Né? Então, a gente, muitas das vezes, precisa vigiar. Né? Eu acho que música é uma coisa que acaba, a gente ouve uma vez e fica com aquilo martelando, né? Então, a gente precisa abrir mão daquilo que nos atrapalha a projetar o plano de Deus. Para tornar aquilo que a gente deseja possível. Não é? Outra coisa é buscar a Deus. Como é que temos buscado a Deus? Isso faz toda a diferença no impossível para o possível. É por isso que às vezes eu sou até meio chata de falar e ser repetitiva nisso. A gente não é Deus. A gente precisa tirar de nós, entregarmos a Ele e Ele vai realizar. O que nos é impossível de fazer, Ele faz. Mas o que te é possível fazer, você precisa fazer. E uma das coisas é buscar a Deus, confiar em Deus e renunciar àquilo que não agrada a Deus. Sempre que a gente precisa pensar algo, por que eu preciso fazer isto ou aquilo, a gente tem que trabalhar as ações. Confiar é uma ação, é um verbo. Renunciar é outro verbo e buscar é outro verbo. Você precisa agir. O verbo significa ação e é isso que a gente precisa. Eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu vou buscar capacitação, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou cantar uma música que vai motivar alguém, mesmo eu não cantando direitinho. As nossas ações é que fazem a diferença na vida das outras pessoas. Eu conheço pessoas que se converteram há muito pouco tempo e que Deus já fez maravilhas assim, extraordinárias. Você fica, nossa! Mas elas tiveram uma entrega tão grande, sabe? Uma confiança em Deus tão grande, renunciaram a coisas que você falava assim, né? Não vai nunca, né? E foi, sabe? E busca a Deus com uma intensidade tamanha que coisas acontecem que você fala assim, recém-convertido, eu quero aquilo para mim. Outra coisa que não te faz melhor que ninguém é você estar 500 anos na presença do Senhor, mas se você não tem essas 3 atitudes, as possibilidades não vão acontecer. O impossível não vai se tornar possível para você. É ruim falar isso, né, Maria? Mas é verdade, né? Vai fazer o quê? As mesmas da nossa ação, de como você vai agir, como você vai pensar. Tudo está relacionado. Então, buscar a Deus, antes de servir ao povo, os discípulos de Jesus o procuraram para saber o que fazer. Não faça nada e nem tome nenhuma decisão sem a certeza de que isso agrada a Deus e que você vai poder contar a bênção dele sobre a tua vida. Quando a Alcina disse sobre a oração,
A própria palavra diz, oração, orar e agir. Então, se você precisa ajudar uma pessoa fisicamente, suponhamos que ela está passando algum tipo de necessidade, ela está lá no hospital, ela está em algum lugar, e você vai só orar, mas ela está precisando que você vá lá levar uma roupa para ela, passar uma noite com ela lá no hospital. Aí não vai adiantar você ficar orando. Em muitas situações, quase todas, nós precisamos agir também, fazendo algo que nós podemos fazer. Aquilo que é espiritual, é o Espírito Santo, é Deus quem vai fazer. Mas aqui embaixo, no corpo físico, nós precisamos agir. Se eu ver o papel jogado no chão, vou abaixar e pegar. Eu vou ficar aqui só orando, ele não vai sair dali e entrar dentro da lixeira. Né? Então, tudo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos consultar, né? Falar com o Senhor. A Sebastiana me compartilhou comigo essa semana que ela, acho que é no cenáculo, né? Que ela adquiriu, que como se você acordasse de manhã e fosse Jesus. É como nos passos de Jesus, né? O que você faria no lugar de Jesus? Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos colocar diante de Deus. Isso está certo? Isso agrada a Deus? É da vontade do nosso Pai? Assim como os nossos filhos também. Mãe, eu posso fazer isso? Pai, eu posso fazer isso? E a gente não tem muito, né? Essa sabedoria de perguntar a Deus em muitas coisas que nós fazemos. Eu também peco nisso, eu estou falando para mim mesma. E muitas vezes a gente não lembra de falar, isso agrada a Deus. Então, voltando no tudo é possível, quando a gente tem essa consciência de que nós precisamos que Deus esteja realmente no controle de tudo em nossa vida, quando realmente nós entendemos isso, aí sim, tudo é possível. Mas enquanto queremos viver na nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, algumas coisas vão ficar impossíveis. Existe uma outra coisa que aqui não está, mas é que demanda o nosso posicionamento, que é o perdão. Para que tudo isso aconteça, você tem que exercer e exercitar o perdão. Não é o simples fato de você pedir perdão, sabe? Também o fato de você perdoar. Se você sinceramente não liberar perdão sobre qualquer questão na sua vida, não precisa esperar o possível, porque não vai rolar. Você pode confiar em Deus, você pode renunciar a algumas coisas, você pode buscar a Deus. Mas se nessa renúncia você não exercitar o perdão, é como se você estivesse fazendo coisas por fazer. Se Deus não te usasse tanto através da música, se você tiver que perdoar alguma coisa, se você souber, eu não vou perdoar, você sabe que isso vai travar no mundo espiritual. Se você está orando, mas está chateada com alguém e não libera um perdão para essa pessoa, a oração vai passar do teto? Ainda vai voltar na minha cabeça, né? Se você não libera perdão, adianta você vir trazer dízimo e oferta ao gasofilácio? Então, tudo é possível. Tudo é possível. Desde que
Olha que excelente. Tudo é possível, desde que busquemos a Deus, confiemos nele e deixemos tudo que atrapalha o plano dele em nossas vidas. Então é necessário se humilhar, render ao Senhor, prostrar ao Senhor, pedir perdão, liberar perdão, buscar a Deus. Depois é que vem o servir. Porque servir com toda sujeira não vai adiantar. Penso eu. Eu preciso servir com amor. E servir com amor é deixar todas as mazelas, tudo aquilo que atrapalha, né, de estar em comunhão com o Senhor, para que tudo seja possível a igreja ser abençoada, possível a família ser abençoada, o relacionamento com o próprio Deus, nosso relacionamento com o próprio Deus, com as pessoas, com os irmãos. A igreja cresce quando há esse amor, quando há esse perdão, quando as coisas estão fluindo. E nós precisamos entender o tudo é possível de Deus. Tem um versículo que diz que qual o versículo? Que nós fazemos o que não queremos, faço o que não quero, não faço o que quero, mas faço o que não quero. Né? Se nós podemos fazer o bem, por que fazemos o mal? Não, o mal que não quero, este faço, né? E o bem que eu quero, esse não faço, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, é o amor de Deus nas nossas vidas. E verdadeiramente, tudo é possível àquele que crê, àquele que obedece. Essa palavra, muitas vezes, não cai muito bem para muitos de nós, o obedecer. Mas nós já aprendemos aqui que é melhor obedecer do que sacrificar. Né? E eu acredito muito na nossa mudança como filhos e filhas do Senhor, quando nós buscamos no tudo é possível de Deus, ser possível também consertar as nossas vidas. Porque é possível também. Hoje eu vivi uma experiência, assim, contei aqui para a irmã Alcina. O meu instrumento de trabalho deu um problema e eu fiquei bastante preocupada. Mas meu patrão falou comigo, busca ajuda, procura ajuda porque eu estou longe, eu estou viajando. Eu fui buscar ajuda. E como muitas vezes a nossa fé é pouca, há algum tempo atrás eu fiquei esperando a ajuda e a ajuda não apareceu. Aí hoje eu temi, mas eu acreditei, confiei no Senhor, falei, está nas mãos do Senhor, seja feita a vontade do Senhor. Em pouco tempo eu cheguei em casa e a ajuda chegou também. E eu assustei quando me foi dado o preço do serviço que foi feito, porque foi muito abaixo daquilo que eu havia preparado para pagar. E ainda fui abençoada com um brinde. Olha como tudo é possível ao que crê, né? E isso é maravilhoso, a gente poder testemunhar do que Deus faz nas nossas vidas todos os dias. Amém? Vou passar, quer compartilhar algo? Não, é tudo tão simples, né? Não pode esquecer das ações. Confiar, renunciar, com o perdão encaixado ali no meio e buscar a Deus.
você tiver essas 3 atitudes, se colocar dessas 3 maneiras, você atinge o possível de Deus para a sua Amém. vida. Porque nem tudo é para você, nem tudo tem que ser possível a você. Existem coisas que eu já aprendi na minha vida. Tem coisas que nunca me aconteceram, que eu já pedi muito, mas assim, Deus não permitiu e ponto. Ele sabe mais do que eu. Por que que não? E não vou sofrer por causa disso. Isso é uma atitude de confiança, de renúncia e de busca. Não vou fazer. Ele sabe e eu não sei. Então, que você nunca esqueça. Tudo é possível, desde que você busque esses 3 aspectos. Fé, renúncia, busca em oração, jejum e consagração. São os aspectos que a gente busca estar mais próximos do Senhor. Não é? E já finalizando a minha parte, agradeço as coisas lindas. Cessé, você é linda, tá? Ao Ministério de Comunicação mais lindo da cidade. É assim que eu gosto de ver, hein? Ao pastorzão. Né? A gente fala pastorzão numa simbologia de pai, tá? De autoridade, de cuidado. Né? A nossa querida Dani, ela sempre é uma delícia estar perto dela. Tá? É porque assim, tudo que é bonito, que é belo, que é simples, que é singelo, agrada. Essência. A essência agrada. E você tem essa essência. A Maria, não tenho nem o que dizer. Né, Maria? Eu te amo assim incondicionalmente. A gente precisa amar as pessoas. Existe uma música secular. É preciso amar as pessoas como se não houvesse. Né? Como é que é? Amanhã, não é isso? O amanhã. Eu estava pensando na outra estrofe. Também te amo. E é preciso a gente amar as pessoas com esse amor, Eu esse também cuidado. Porque as pessoas estão te olhando. E elas vão, de repente, te amar só pelo que vem nas suas atitudes. Nas suas ações, naquilo que você... Não no que você diz, mas no que você é e no que você faz. Tá bom, Pedrão? Tá? Não é assim? Quando vocês estão lá no futebol, não é show de bola? Né? Vocês estão, de certa forma, motivando outras pessoas. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Amém, boa noite. Um beijo para todos vocês. Contigo, Maria. Amém. Muito obrigada pela oportunidade, tá, meninas? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. As nossas vidas, né? Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e um bom restante de semana aí abençoado, com muita fé, amém? Vamos estar orando para encerrar e eu queria que você ficasse com essa meditação, que você, meu irmão, minha irmã, fizesse essa pergunta para si mesmo. Nós fazemos esta pergunta para nós. Que tem atrapalhado o plano de Deus em nossas vidas? Faça essa pergunta e, com muito carinho, busque no Senhor, na oração, no jejum, na consagração, no partir do pão, na comunhão, o partir do pão, o partir da palavra de Deus, o pão mesmo, comunhão aqui nesta igreja, porque você é muito amado. Você é muito amado por Deus, por nós. Estamos aqui porque amamos ensinar, aprender juntos e queremos ser uma família unida em Cristo, uma só família. Porque quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, é uma só família. E Ele quer que a gente comece a viver essa uma só família aqui, para quando subirmos, continuarmos. Amém? Deus amado, Deus santo,
Queremos te agradecer por esta oportunidade, agradecer por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, ó Espírito Santo. Eu te peço que continue nos capacitando, continue, ó Deus, nos ensinando, continue ministrando aos nossos corações a palavra que é viva do Senhor Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós quando nós deixamos que algo atrapalhe do Senhor fazer o impossível em nossas vidas. Ó Deus, quantas pessoas neste momento estão precisando de uma única oportunidade de vida e talvez não as tenha mais. E aí aquilo que era possível, elas tornaram impossível e hoje não tem mais jeito. Mas para o Senhor tem jeito. E eu quero te pedir neste dia, ó Pai, Senhor Deus, em o nome de Jesus, vá de encontro a estes corações endurecidos, corações que ainda não entenderam o plano de salvação, ainda não entenderam o sacrifício da cruz. Eu te peço, ó Espírito Santo, vá de encontro a essas vidas, até mesmo aquelas que estão porventura nos assistindo, nos ouvindo, mas que ainda os seus corações não entenderam o plano do Senhor. Ó Deus, resgata-os. Tira, Senhor, das trevas e traz para a maravilhosa luz que é Jesus. Eu te peço por todos aqueles que estão enfermos, que estão hospitalizados. Oh, meu Deus, a minha tia, Senhor, dê a ela a oportunidade de viver mais um pouquinho para te conhecer. Por favor, Senhor. E tantos outros, ó Pai, pedidos de oração por enfermidades. Eu entrego diante do Senhor, crendo no Senhor, que é o Deus do impossível. Vá de encontro a essas vidas nesta necessidade do corpo físico e também espiritual. Eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus, que o Senhor possa curar, libertar, restaurar, converter os corações, ó Pai, e tornar para nós, ó Pai, o impossível, que seja possível ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Dê o seu like, seu joinha, se inscreva aí no canal da igreja e continue sendo ministrado pelo próprio Deus. Busque estar ser chegando perto do nosso papai, o nosso Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Deixa eu só aproveitar mais um recadinho, gente. Sábado, nosso dia está repleto de bênçãos. Nós temos o nosso Adoração Sem Limites, às 9 horas da manhã. Temos o Ativando Kids, o Ativando às 17 horas, que vai falar sobre um tema bem bacana, que é agora o Novembro Azul. E às 20 horas, o Stand-Up Gospel. Não perca, vai ser bênção na sua vida. Amém? Obrigada. Suddenly brought to light when I met you, reaching beyond the skies, running deep, stretching wide, perfect love realized, here with you.